conferida. Não sei se você está no nosso Instagram, na Travessia Online. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Luciano Lima aqui do Podcast do Lu. Já estamos aqui, daqui 2 minutinhos, né? Nossa convidada está se preparando aqui. Vocês perceberam que eu vim com essa camiseta hoje porque já vamos falar muito sobre esse nome poderoso daí, Jesus. O nome acima de todos os nomes. Vai ser um testemunho poderoso. Então, você que acha que acabou a sua vida por causa de qualquer enfermidade, de qualquer doença, ou um câncer, ou algo muito pesado, eu não estou aqui para diminuir a sua dor, ou para querer imaginar o que você está sofrendo. Eu sei que esse nome aqui pode todas as coisas. E essa irmã que vai compartilhar conosco hoje um pouco da vida dela, um pouco do testemunho dela, também pode impactar a sua vida. Então não perca, você que já está entrando, já vai dando o seu joinha, vai compartilhando, clica no aviãozinho que está do lado e envie para alguém que você conheça, ou da sua célula, ou que não é da igreja, qualquer que seja. Como eu já falei, o intuito do podcast não é pregar placa de igreja, mas sim pregar Jesus Cristo. E eu não vou fazer aqui hoje, já estamos aqui. Boa noite, nossa convidada está ali, ó. Boa noite, irmã Adriana, tudo bem com a senhora? Boa noite. Então vou estar me sentando ali, vamos estar batendo aquele papo gostoso agora com a irmã Adriana. Amém. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, irmã, Boa noite, tudo bem? graça e paz. Pessoal, a irmã Adriana está aqui hoje para dar um pouquinho do testemunho dela. Pelo que a gente pôde conversar antes, ela é mãe, ela é esposa, ela é avó, ela é serva do Deus Altíssimo e ela quer compartilhar um pouco com você que tem às vezes passado por alguma situação, tem duvidado, muitas das vezes duvidado realmente essa palavra, do poder que Deus tem para a cura, né? E lembrando que Deus ele tem o tempo dele para todas as coisas. Bom, há muito tempo eu já queria ter feito essa live com a irmã, mas estava esperando um momento. E é o que eu acabei de falar, há um tempo para todas as coisas. E o foco da nossa live não sou eu, então, Luciano, saia do foco. Vamos focar na nossa convidada. Isso. Então, irmã Adriana, antes de mais nada, o povo não quer ouvir minha voz, quer ouvir a da senhora. Fala um pouquinho quem que é a Adriana. Bom, em primeiro lugar, quero prestar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao único que é digno, que é Jesus. Amém. Quero pedir para as pessoas não olharem para quem está contando, mas para quem fez. Eu não sou nada. E tudo que Jesus fez por mim, Ele fez por toda a humanidade, por cada um de nós. Então você também tem o mesmo direito, recebeu o mesmo amor, tem o mesmo amor de Jesus que eu tenho. Maravilha. Eu sou uma mulher de 50 anos, né? Mas também fiz um ano de idade, dia 22 agora de junho. Parabéns. Porque, né, passei por uma cirurgia muito grande ano passado. Sou mãe, amo ser mãe, né? Sou casada, tenho uma profissão que eu amo também. E quero ser servo do Senhor, quero ser útil na obra do Senhor. Amém. Irmão, vamos entrar bem no foco agora. Lembrando, gente, que como a irmã falou, o foco não é o apresentador, não é entrevistado, o foco é Cristo e aquilo que Ele tem feito na vida da senhora. Como a senhora falou, a senhora tem 50 anos. A senhora já nasceu num berço evangélico? Não. Infelizmente não. Assim, na verdade, eu sou grata por tudo que Deus permitiu viver, porque forma o que a gente é hoje. Uhum. Todas as coisas boas e ruins que formam nosso caráter, trabalham nossa personalidade, né? Passei por muitas religiões com meus pais, né? Criança você vai, né? Com seus pais, depois de adulta também. Mas um dia eu tinha um vazio muito grande e senti muito desejo de visitar uma igreja que já tinha uma pessoa orando pela gente, um familiar orando, né? Minha avó era crente já, meus tios convidavam a gente tinha muita dificuldade, muita resistência, mas um dia eu, minha mãe, meu irmão sentimos desejo de visitar a igreja dele e naquele dia todo mundo aceitou Jesus. Amém. Então a senhora é a mais velha de 3 irmãos? Isso, né? Hoje toda a sua família serve a Cristo. Amém. Os irmãos, os filhos. Todos têm salvação, glória a Amém. Deus. Nesse período, a senhora teve alguma vivência, antes do que nós vamos falar hoje, de algo assim forte, que teve que ser utilizado o dom da fé?
Sim, várias vezes. Eu tive um acidente muito grave de moto em 1997, que eu quase morri mesmo. E tinha suspeita de fratura cervical. Eu acordei no hospital, eu desacordei, eu não lembro, não vi o acidente. Eu acordei no hospital, é uma das, né? O bombeiro falou para a enfermeira que era para colocar o colar cervical porque tinha suspeita de fratura. Eu falei, Senhor, por que, né, que aconteceu isso? O Senhor não me levou, eu fiquei. Se eu ficar com essa fratura, eu quero que o Senhor me dê a mesma força que o Senhor dê para o personagem do livro que eu tinha lido, que era uma história real da menina que ficou tetraplégica com 16 anos de idade, só que ela se converteu e ela escrevia livros e pintava quadros com a boca. Então, naquele momento, eu falei, Senhor, eu quero que, se o Senhor permitir isso, o Senhor me dê a mesma força que me deu para ela. Mas, glória a Deus, aí tudo bem, aí depois eu recebi o diagnóstico que não tinha nada na coluna, beleza, eu fiquei feliz, falei, mas então, por que o Senhor me deu esse susto? Ele falou, eu quero que você faça coisas que você ainda não fez para mim. Sabe? Aquilo foi e uma outra vez também, são vários, mas os mais impactantes, também teve uma outra vez que eu precisei muito de um socorro do Senhor, de uma provisão, assim, de todas as formas que eu não conseguia. Vou pedir para a senhora aumentar um pouquinho, a voz estão dizendo que está um pouquinho baixo. Tudo bem. Teve uma outra experiência que eu precisava de um socorro muito grande do Senhor, de provisão, assim, que eu não. Você olhava aquela situação que você olha e você não vê saída em lugar nenhum, mas você precisa daquela solução. E você sabe que Deus tem, mas a gente é humano, você fica buscando a solução, né? E aí Deus falou assim pra mim, você não precisa dessas coisas que você está pedindo, que você está precisando, você só precisa de mim. Você não precisa nem de oxigênio, porque se o ar faltar, o que vai morrer é esse corpo. Você é espírito e espírito só precisa de mim. Aquilo. Falei, Senhor, então tá entregue. E a resposta veio, sabe? De uma forma assim, sobrenatural, que eu não esperava. É um outro testemunho, se eu tiver oportunidade, depois eu conto esse. Então, na verdade, a vida da senhora já vem numa constância de amadurecimento de fé, né? Teve uma vez que eu falei para uma amiga minha, assim, que fazia tempo que a gente não se via, ela falou assim, como é que você tá? Eu falei, você sabe que a minha vida é 80. Ela falou assim, eu nunca vi você no 8. Então, sempre tive emoções muito fortes na minha vida. Irmã, normalmente aqui no templo, nós vemos a senhora sempre para cima, sorridente. Essa vontade que a senhora tem de sempre estar contente, é uma vontade própria ou é Deus que tem te fortalecido todos os dias, dia mais dias, para sempre estar grata? Porque o sorriso da senhora é aquele sorriso de gratidão. Eu não sou bem-humorada, eu sou mal-humorada, quem convive comigo sabe. Eu sou extremamente estressada, colérica, briguenta, amo brigar. Nossa! Sério, eu engano bem. Então não deixa de casa os problemas, né? Porque aqui... Deixo, porque as pessoas não têm nada a ver com a minha vida pessoal. Eu trabalho com o público no meu trabalho e já passei coisas terríveis na minha vida e sempre Deus falou pra mim, ninguém tem nada a ver com a sua vida. As pessoas não têm culpa do que você está passando. Então eu acredito que ninguém tem nada a ver com isso. A senhora não passa o estresse para terceiros, não é isso? Né? Em casa o pessoal sofre, né? Mas assim, não forço nada não, eu sou eu mesma, eu não consigo ser outra pessoa, entendeu? Então, tem meus estresses, tudo, mas eu vou te falar bem da verdade. Eu sinto uma alegria tão grande, porque desde o diagnóstico que eu passei, eu só quero expressar para Deus que eu sou grata pelo dia de hoje. Tudo que eu já vivi até hoje e por estar aqui hoje. Então, todos os dias eu quero que o Senhor saiba disso. Eu amo vir prestar meu culto para Ele, eu quero que Ele saiba disso. Amém. E hoje a senhora congrega numa igreja próxima à casa da senhora, a senhora está há quanto tempo já nessa congregação? Aqui eu estou há 8 anos. Há 8 anos. E desde que a senhora entrou aqui, esse diagnóstico foi uma das provas mais pesadas que a senhora teve? Sim. E como que foi, irmã Adriana? Se a senhora puder falar, é claro, né? Não quero aqui tocar em nenhuma ferida. Sabemos que a mulher é a parte, como a senhora falou, que a senhora está no trabalho, mas é a parte sensível.
E é algo que, não sei se dói ou não, mas como que foi para a senhora receber esse diagnóstico? Não me dói, eu tenho muita paz para falar sobre isso, porque foi uma experiência, assim, fantástica, na verdade. Eu não imaginava assim, eu não me imaginava assim. Eu não queria estar passando por isso, não quero que as pessoas pensem que assim, eu estou falando com muita facilidade, não é fácil. Nós somos humanos, né? Deus nos criou com as nossas emoções, com as nossas limitações, então não é fácil. Mas foi assim, eu estava com um problema no olho, inchado e embaçado. A gente fica se adiando, uma outra dica, não se adie. Respeite os sinais do seu corpo e procure o médico, né? Foi uma coisa simples, resolveu. Foi uma coisa mais grave, descobre antes, né? Evita muita coisa. Eu desmarquei a consulta umas 2 ou 3 vezes. Quando eu fui no oftalmo mesmo, eu achei que era um problema oftalmológico. Ela falou, não, tem coisa errada no seu olho, eu vou te passar ressonância, tomografia, tudo, quero que você vá no especialista de órbita, que é um outro oftalmo, né? Que ele vai saber exatamente o que é o seu problema. Quando eu fui com os exames no especialista de órbita, ele me disse o seguinte, você está com meningioma, é um tumor na região de meninge, que é a região que envolve o cérebro, ele está infiltrado no osso, ao redor do seu olho, comprimindo o nervo óptico e empurrando o seu olho para fora do crânio. Meu olho estava bem inchado assim para fora, sabe? Bem anaulado. Quando ele falou isso, eu senti o meu chão sumir. E ele disse, quem opera essa região é um neurocirurgião, porque é uma cirurgia muito delicada. Então, aquilo me deu assim uma angústia muito grande. E meu chão sumiu. E eu tinha que absorver aquilo ali. Eu estava com a minha filha, eu estava com a minha irmã, eu tinha que absorver ali tudo e tal, e manter a calma, ouvir tudo que ele tinha para dizer. E mantendo a calma. A senhora na medida do possível. Na medida do possível, né? Aí eu falei, tá, então quem o senhor me indica de neurocirurgião? Ele na lata já falou o nome. E eu falei pra ele, eu tenho certeza que Deus que me indicou o senhor para me atender hoje, e eu tenho certeza que é Deus que está falando quem é o médico que vai me atender. Então eu tinha isso na minha cabeça. Beleza. Fui embora pra casa, fui pro meu quarto, entrei no meu quarto e eu orei exatamente assim, do jeito que eu vou te falar agora. Falei, Senhor, quando eu canto Maranata, nos louvores da igreja ou aqui em casa cantando, eu não falo de mentira. Quando a gente fala Maranata, significa Ele vem ou vem Jesus. Eu quero que Ele venha. Eu não tenho medo de morrer. Se o Senhor vai usar essa enfermidade para me levar, eu quero que o Senhor saiba que eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Mas eu não quero ficar com sequela, que é uma cirurgia grande, né? Então, eu falei, eu não quero ter medo. E a tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. E o verdadeiro amor é o próprio Jesus. Então, não cabe dentro de mim medo e Jesus. Então, eu tenho Jesus. Então, o Senhor expulsa fora todo medo. Então, Luciano, eu entendo assim que a questão de fé e medo é uma decisão. Assim como a gente decide em fé, crer em Jesus para a nossa salvação, que Ele morreu por nós na cruz, que Ele ressuscitou e que Ele voltará, nós também temos que crer que Ele lança fora o medo, expulsa o medo e que não cabe medo. Então, é uma escolha. Eu decido amar o próximo, eu decido crer em Jesus, eu decido perdoar e eu decido ter fé e não ter medo. Porque para mim medo, se eu tiver medo, não é que eu não senti medo, não é que eu não tenha medo em alguma situação, não é isso. Eu escolho excluir o medo. Se eu sentir medo de alguma coisa, eu falo, não cabe. Se Jesus está aqui, se eu creio em Jesus, então eu não posso ter medo. Se eu tiver medo, eu estou deixando de crer, eu estou deixando de ter fé.
E a palavra de Deus fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou caminhar em medo. Não dá certo. Não dá certo, você entendeu? Então, é uma decisão, não é fácil. Um diagnóstico desse não é fácil. Depois que eu fui no neurocirurgião, ainda outro trabalhar para não sentir medo. A palavra fala, eu aprendi a orar a palavra. Então a palavra fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Eu reconheço que eu sou fraca, eu não tenho nada em mim, mas ela está falando, Deus está falando na palavra dele para eu dizer que eu sou forte. Porque também diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se ele me fortalece, então eu sou fraca, mas eu vou dizer, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte, porque ele me fortalece. É uma decisão da gente caminhar em fé e buscar na palavra alimentar essa fé. Realmente é algo poderoso, ela falou, que realmente é uma escolha. As pedras que são tiradas do nosso caminho, nós escolhemos. Né? Ou revidar, ou deixar de lado, usar como degrau e ir para frente. Tá, a senhora, graças a Deus, teve essa escolha maravilhosa de ser forte. Mas, como a senhora mesmo falou, a senhora tem uma família. Como que foi essa família? Porque a senhora contando para mim, eu estou aqui, Jesus amado. Porque hoje a senhora, pelo que eu estou vendo, e todos estão vendo aí, a senhora está bem, né? Mas receber aquele que a senhora está faltando inchado, a dor, deve ter tido dor, um neuro, é sério e tudo mais. Então não é algo simples, não é tirar uma cutícula, é uma cirurgia. Toda cirurgia tem o seu grau de risco, né? Como a senhora falou, a senhora não está dizendo que a senhora não sentiu medo, a senhora escolheu ter fé. Mas vem aquele abatimento, aquela notícia, aquela, né? E como que foi passar essa informação para o resto da família e como que foi a aceitação da família da senhora? Eu, assim, depois em casa, né, primeiro eu conversei com o meu esposo e com as minhas filhas, né, e falei assim, eu não quero que vocês tenham medo, eu quero que vocês creiam comigo, porque eu não vou contar para todo mundo, porque é uma coisa assustadora. Então eu vou contar para quem eu entendo que preciso contar, que é o meu esposo, as minhas filhas, os meus irmãos, né? E uma tia, que a minha avó morava com ela, porque se acontecesse alguma coisa comigo, ela tinha que saber para contar, atender minha avó, né? Só. Os meus pastores, né? Os meus pastores para orarem comigo, eu intercederem por mim. Isso é interessante. Antes de a senhora continuar, a senhora faz um negócio que é interessante. Porque tem pessoas que é assim, irmã, tem uma notícia ruim, ou se esconde só para ele, e se acaba se martirizando, ou sai contando a riveria, e muitas vezes para as pessoas erradas. O que acontece, infelizmente, hoje, não vou dizer em Albe, mas no mundo. Eu conto algo para alguém já aumenta uma vírgula para lá, o outro já quer justificar que é por causa de um erro, um pecado, sabe? Ninguém fala assim, olha, amém, vamos orar e entender o que Deus tem por isso. A pessoa já quer inventar, sabe, eles fazem, e eu creio que além da maturidade pela questão da idade, tem a maturidade cristã também, que Deus discernimento para a senhora, porque não é para qualquer um também que devemos contar, porque é algo particular, é algo íntimo e, lógico, o seio familiar eu pensei Sim. Eu pensei o seguinte, primeira coisa é quem ia crer comigo e não ficar me fazendo um monte de perguntas, me questionando, porque eu sou assim. Eu gosto da minha caverna, a minha filha sabe, tem coisa que eu não quero contar pra ninguém, eu escolho o que eu conto e pra quem eu conto. Eu não sou assim, eu falo demais, assim, tudo, mas eu me reservo um pouco. A primeira coisa que eu pensei é quem ia crer comigo e quem precisava saber, entendeu? Eu decidi para quem queria contar dessa maneira, porque eu não queria ficar explicando nada para ninguém. Eu tinha que absorver aquilo, eu tinha que sentir o trabalhar do Espírito Santo em mim, porque até eu fazer todos os exames pré-operatórios e tudo mais, foram uns 20 dias. Então, aqueles dias eu precisava estar bem, sabe? Para fazer o que eu precisava fazer e no dia da cirurgia estar confiante, estar tranquila. Porque senão as pessoas, exatamente essa questão, porque
problema em si. Sim, né? eu me posicionei nisso, as pessoas julguem da maneira que quiserem, porque o pastor Henrique passou, né, é a pessoa que eu conheço que passou a maior luta Sim, não é. da vida de um ser humano. E as pessoas julgaram ele também. Sim, Então, assim, quem sou eu? Eu não sou nada. Isso é verdade. Tá, e aí nessa etapa a senhora compartilhando com a tua família, o pessoal, e como que, porque tipo assim, pelo que a senhora está dizendo, que eu até agora estou vendo, a senhora foi a pessoa que teve o problema, mas a pessoa estava mais forte, aparentemente, né? Mas e como é que foi as meninas, que são duas meninas que a senhora tem, né? Sim. Como é que foi as meninas, o esposo e tudo, né, nesse momento? A minha grande preocupação com as minhas filhas, porque eu sou super protetora, né? E só que em 2019, quando eu fui fazer uma cirurgia da vesícula, eu tinha falado, ai Deus, cuida das minhas filhas, se eu não dou nada, tá. Aí Deus falou assim pra mim, não é você que cuida delas. Sempre fui eu que cuidei, sou eu que cuido, sabe? Então, pra eu poder ir pra minha cirurgia da vesícula tranquila, então eu já tinha trabalhado nisso lá atrás. Mas eu tinha que acalmar todo mundo, porque é desesperador mesmo. Depois teve familiares que falaram pra mim que ainda bem que não ficaram sabendo detalhes da cirurgia antes, porque iam ficar desesperadas no dia da cirurgia, entendeu? Antes da senhora continuar, tem pessoas que estão dizendo ali que está lindo, que está bonito. Então, pega tudo esse testemunho da irmã até aqui esse momento, joga para dentro de você. Deixa Deus falar no seu coração também. Assim como Deus falou no coração dela, tá falando no meu, que é algo que eu estou pegando muito maravilhoso, é essa questão da decisão. Isso é muito bonito de se ouvir, que realmente é uma pessoa que está servindo a Cristo, não 99%, é 100%. Porque a senhora falou, é ter fé. É ter fé. Sem fé não tem como andar com Deus. E aqui a senhora colocou, é verdade. Como que eu vou colocar Jesus, poderoso no coração, e o medo? Não dá para os dois andarem juntos. Entendeu? Tá, irmã. E aí, e como que foi marcar a cirurgia e essa etapa da cirurgia? Teve alguma complicação? Não, aí eu fui no neurocirurgião que o hospital tinha me indicado. Pra mim é Deus mesmo que escolheu. E ele é coordenador da neurocirurgia, né? Da residência médica de neurocirurgia. E aí ele falou assim, olha Márcia, é uma cirurgia grande, né? A gente vai ter que abrir o meu corte, é daqui até aqui. Eles cortaram um pouco pra tudo, né? Mas é daqui a aqui. Ah, não foi por vídeo nem nada, não? Não. Eu tive que retirar, Luciano, toda a lateral aqui em volta do olho, até aqui, ó. Toda essa lateral do meu crânio foi retirada na placa óssea, porque quando ele abriu, o tumor não estava só nessa região. As imagens, a ressonância mostravam grandes, mas só quando abre para ver a extensão. Ele havia infiltrado toda a placa craniana aqui, ó. Essa lateral em volta do olho, até aqui, é cimento ósseo, porque teve que retirar a placa craniana. Não deu para aproveitar o osso. Foram 9 horas e meia de cirurgia. Quando eu fui no neurocirurgião, ele falou que a cirurgia demoraria umas 5 a 6 horas, que ia abrir, tirar. Ah, ele explicou, mas olha o que ia fazer. Eu falei, aí ele falou assim, tem os riscos de complicações e tal. Eu falei, doutor, quais complicações? Aí ele me olhou assim, né? Eu falei, doutor, eu quero saber tudo, o senhor pode me falar. Ele falou, bom, as complicações são risco de morte, que existe mesmo, e de sequelas de movimento e de fala, que podem ser revertidos, mas às vezes não. Tem um percentual, né? E a gente tem que contar com esse percentual, ele falou, né? Eu falei, não, eu não tenho medo, eu vou nos 100% de Deus. Eu não tenho medo, você pode me falar tudo que pode acontecer, ele me explicou, né? Eu conheci gente que teve familiares que ficaram em cadeira de rodas e tal. Ele falando? Não, depois eu soube de casos de pessoas que acabaram ficando realmente com comprometimento de movimento de fala. Então, aí tá. Depois era outro preparo, sabe? Espiritual, outro trabalho de Deus. Eu falei, Deus, eu não vou ter
primeiro. Eu creio que o Senhor que está tudo, que o Senhor que já providenciou, que é o Senhor que vai estar lá. Eu vou estar entregue na mão, né, dos médicos, da equipe médica. Então, o Senhor que vai fazer tudo. Eu escolhi isso. Eu decidi crer e não temer. Porque se você for dar atenção para a tempestade, você esquece de Deus. E aquela tempestade, aquele problema, ele vira um gigante imenso na frente e dá cegueira espiritual e ele gera desespero. Então você tem que fazer essa escolha. Você não pode dar oportunidade porque o inimigo quer fazer em você. Porque a fé faz as coisas acontecerem. Se eu deixar de ter fé, como que elas vão acontecer? Não é fácil, Luciano. Foi ali dos 20 e tantos dias antes da cirurgia. E outra coisa, ele falou assim pra mim: não vou pedir autorização no seu plano de saúde, porque o plano demora para autorizar a cirurgia eletiva de alto custo. Eu quero que você traga todos os exames pré-operatórios do anestesista, do cardiologista, e eu vou te internar e já pedir a cirurgia de urgência, porque estava mesmo empurrando meu olho para fora, sabe? Então eu falei, uma cirurgia de urgência. Realmente foi Deus que deu isso, né? Porque senão você é outro, não deve se preocupar. Sim. E aí aí tem o dia da cirurgia, posso falar? Mas calma um pouquinho, meu Deus do céu. Eu acho interessante quando a gente entende que é coisa de Deus. Ontem estava tendo uma reunião na igreja, que eu estava vendo um louvor. A senhora falou um negócio muito certinho. Por que eu me emocionei na hora que eu ouvi esse louvor? Eu falo o seguinte: eu estou contigo no barco. Por que você está com medo da tempestade? Ele já acabou de falar: poxa, pode estar, perdão a palavra, pode estar o pau torando lá fora, as tempestades, quem está contigo no barco? Essa questão do barco foi uma coisa que Deus falou agora, de um mês e pouco pra cá comigo, do seguinte: tá, fiz a cirurgia, mas estou fazendo sessões de radioterapia, né, pra terminar de dissecar o que foi retirado, e do outro lado tem o mesmo. Calma aí. Vamos entender. A senhora fez uma cirurgia e do outro lado tem o mesmo problema. E só que não afetou nada ainda, né? E não vai afetar pelo poder que há no nome de Jesus, porque eu creio no 100% de Deus. Mas o radioterapeuta, né, o médico que o meu neurocirurgião me indicou, então tudo eu creio nesse trabalhar de Deus, sabe? Ele disse assim que o percentual de erro é bem pequeno de dar errado a radioterapia, né? Vários relatos de pessoas que funcionam. Então, para não acontecer, eu tenho que operar de urgência, não afetar como afetou todo mundo. Então, eu creio no 100% de Deus. Amém. Só que, quando veio, né, essa possibilidade de precisar passar pelas sessões de radioterapia, que são 27 e agora só faltam 2. Todos os dias, exceto feriado e fim de semana só. E a senhora falou isso é verdade. Pastor, a senhora acabou de falar, é verdade. E a irmã vai acordar. Deus é bom o tempo todo. Sim. É maravilhoso. Aí o que aconteceu? Quando é o impacto, né? Você tem que fazer um outro tratamento, né? Para complementar aquele. Eu falei, Deus, quando na tua palavra fala lá que vocês estavam lá no barco com os discípulos e veio a tempestade e tudo, e eles chamaram o Senhor porque estavam desesperados olhando para o vento, para a tempestade, o Senhor disse para eles que eles eram homens de pouca fé. Eu não quero que o Senhor fale isso para mim, então eu nem vou te acordar. Deixa o vento bater, deixa a chuva molhar minha cara, pode ventar. O Senhor está dormindo aqui? Estou em paz. E é forte isso. E entra naquilo que a senhora falou no começo da nossa entrevista. É uma decisão. A senhora decidiu, Deus está comigo. Eu estou te contando aqui, eu sinto arrepiar meu corpo inteiro, porque não é fácil. Parece que eu estou contando uma história de filme, de outra pessoa, não é a minha história. É o que Deus tem feito aqui dentro. Sabe? É algo. Então, assim, a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando aconteceu isso, eu falei: se for para o Senhor me recolher,
glória a Deus, eu amo, eu creio na palavra de capa a capa. No Antigo Testamento fala que o Senhor tem prazer na morte dos seus. No Novo, Paulo fala que morrer é lucro. Eu não tenho medo, eu sei para onde eu vou. Mas se eu ficar, eu não quero ficar com sequela. Mas o que eu tiver que passar aqui, eu sei que o Senhor vai permitir porque tem propósito. Então que seja cumprido o seu propósito. E falando em propósito, antes de chegar no dia da cirurgia, senão agora quem vai acabar chorando é eu. O que a senhora entende com essa situação toda? O que a senhora vê? Eu ia perguntar, mas a senhora já falou, mas a senhora explana mais um pouquinho. A senhora vê isso tudo como prova ou propósito? Propósito. Propósito. Sim. De causa do testemunho, da vivência. Olha, eu, na verdade, eu sou uma cristã assim que eu me sinto inútil na obra. Porque eu queria fazer mais para Deus. Então, eu contar o meu testemunho, para mim, já é uma grande honra, sabe? Eu já fui convidada, né, até para visitar outros ministérios, fui contar meu testemunho, né, no meu trabalho tem grupo de oração, pessoas que às vezes estão passando por problemas parecidos. Eu usei e uso todas as consultas para evangelizar meus médicos, sabe? Então, assim, eu falo para eles, o percentual da ciência é isso. Um dia eu falei pro meu médico, eu sei que vocês cientistas são céticos. Eu falei assim pra ele, eu sei que vocês são céticos, mas eu conto com 100% de Deus. Eu falei assim pra ele. Ele falou, você tá certa. Entendeu? Então pronto. Amém. Mas vamos chegar no dia da cirurgia. Aí a senhora foi fazer a cirurgia, como que foi? Foi assim, Luciano, eu tinha ainda que terminar coisas do meu trabalho, eu tinha que internar numa terça para operar na quarta. Já estava preocupada com o trabalho ainda? Sim. Já estava licença médica, mas eu tinha trabalho para terminar. Aí na segunda-feira, eu ia internar na terça à tarde. Na segunda-feira eu estava encerrando ainda, terminando minhas coisas do trabalho. Aí a secretária do médico ligou e falou assim para mim, o doutor pediu para você internar de manhã, não à tarde. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não consegui terminar. Corri aquele dia para terminar meu trabalho. Aí Deus falou, mas eu quero você lá amanhã, então você vai amanhã de manhã. Deus falou para mim. E eu fui, aí eu internei 9 horas da manhã. E aí lá no pronto médico, aí fica, né, todo aquele protocolo, esperando o plano liberar vaga, Eu fui subir para o quarto já 3 horas da tarde. E aí Deus falou assim para mim, eu entrei na enfermaria, tinha 2 camas, né? A outra lá perto da janela. Deus falou assim pra mim, é por causa dela que você está aqui hoje. Mas tinha outra pessoa? Tinha, eu ia operar no outro dia, né? É por causa dela que você tinha que vir hoje. Ela tava chorando lá na maca, na cama, lá na beira da janela, assim. Uma senhora que o marido dela tinha abandonado ela por causa de outra pessoa, fazia 1 ano, e ela estava investigando lá, que paralisou no lado dela, estava investigando um AVC. E ela falou assim pra mim, eu falei, eu me apresentei, falei, como é seu nome? Ela falou assim, eu falei, eu tô aqui porque eu vou fazer uma cirurgia amanhã, mas você tá aqui por quê? Aí ela virou e falou assim pra mim, estão investigando um AVC, eu não gosto de contar a minha vida, mas eu vou te contar. É meu marido, e isso está me matando. E eu acho que eu vou morrer por causa disso. Ela falou assim? Ela falou. Aí eu pensei para ela uma questão de perdão, primeiro, né? E falei para ela que a felicidade da gente não está em coisas e pessoas, né? Que Jesus ama ela mais do que tudo, morreu por causa dela e pensei na vida dela sobre o amor de Jesus. Mas calma aí, gente. Peraí. Como é que fala os apresentadores? Para tudo. Dona irmã Adriana, a senhora estava para fazer uma cirurgia de alto risco e a senhora aproveitou aquele momento ainda para ministrar e ajudar alguém que estava numa situação de quase luto ali. A senhora parou da senhora para ajudar ela. Eu espírito, não sou eu. Ele manda e eu vou fazer. Não, é tipo assim, eu acho que só o que a senhora falou respondeu a pergunta anterior. Era prova ou propósito? É esse propósito. Porque, irmão,
mas será que Deus não podia usar? Poderia fazer o que ele quisesse, Deus é Deus. Mas dentro do plano dele maravilhoso, que é perfeito, não, a Adriana vai aqui, até chegar lá. Eu vou. Né? Porque agora tu continua, eu tinha que parar só um pouquinho, e aí? Aí eu evangelizei ela naquele tempo ali. No outro dia eu fui operar e depois eu não me encontrei mais com ela, né? Quando eu voltei pro parque, eu já fui para outro setor. Mas o papel que a senhora tinha que fazer, ela fez. Na vida dela eu fiz. Aí tem mais outra coisa gostosa também, que no outro dia de manhã eu fui pro centro cirúrgico, né? E lá acho que são 15 centros cirúrgicos na Santa Casa, né? Então tinha acho, as 15 pessoas, que tá todo mundo com roupa de cirurgia ali, esperando, não tem uma sala de espera no centro cirúrgico, né? E eu fiquei ali, falei, Deus, eu quero que o Senhor saiba que o Senhor vai me recolher, eu estou indo feliz. E eu deixei isso bem claro para o Senhor, eu vou feliz. Os meus filhos, meus irmãos, fiquei preocupada, mas eu falei para eles assim, que era para eles ficarem tranquilos. Uma vez na cirurgia eu falei para minha filha, para deixar de ser egoísta, se Deus me recolher. Porque se ele fala que é o melhor pra gente, que é lucro, que ele tem prazer, então para me deixar ir embora. Tranquilo, vou feliz. E aí eles terminam a jornada deles aqui. Mas eu queria que Deus soubesse que eu estava me entregando mesmo para ele, se ele fosse usar aquilo para me recolher, né? A gente vai morrer, todo mundo vai morrer, de uma forma ou de outra, a gente não sabe como, cai um raio, né? Cai num avião, cai, sei lá. Então eu queria que deixasse bem claro para o Senhor. E aí eu fui lá para a recepção e eu fiquei lá, e eu sou muito ansiosa, extremamente. E esperando, chamar a minha vez e tal, e todo mundo ali esperando. Certo que eles estavam ainda terminando de preparar o centro cirúrgico e tal. Eu falei, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Eu fui lá na enfermeira e falei, posso fazer uma oração aqui? Ela falou, pode. Eu levantei e falei pro pessoal, falei, ó, nós vamos todos passar por cirurgia, estamos todos na mesma situação aqui. Eu quero orar por vocês. E eu orei. Eles aceitaram a oração? Eu falei, eu vou ficar aqui, quantos minutos que eu vou ficar aqui sem fazer nada? Eu pensei isso, sabe? E eu fiz aquilo, assim, espero que tenha ajudado alguém naquele momento. Com certeza, nem uma semente lançaria. Sabe? Então, assim, eu falo pro Senhor, eu tenho prazer, eu vou falar a verdade quando eu vou, até no meu trabalho mesmo. Às vezes a pessoa começa a chorar, gritando e tá realmente numa angústia muito grande, tá? E não conhece Jesus às vezes, né? O Espírito começa a saltitar dentro de mim, a hora que Deus fala assim, vai falar, você pode falar, pode ministrar aí, entendeu? Eu só espero a pessoa terminar de contar para eu poder fazer o que a gente tem que fazer. Que é pregar a palavra. Sim. Mas irmão, mesmo que lá eram 15 pessoas, né? Mas eu acho 15 mais a senhorinha. Vamos dizer que no pior das hipóteses não impactou ninguém lá. Mas eu tenho certeza que alguém que está vendo hoje ou vai ver gravado depois vai pensar para o seguinte, porque tem pessoas que estão com o dedinho machucado, achando que acabou o mundo, sim, achando que Deus abandonou, sim, que Deus não existe. Tem pessoas que não estão passando nada, mas porque o homem, o ser humano, pisou no dedinho dela, ela acha que o mundo acabou. Sim. E ela vai ouvir isso e falar, peraí, a dona Adriana estava indo com a cirurgia, se preocupou com a vida da senhora. A dona Adriana estava numa cirurgia, se preocupou em deixar os irmãos e os filhos em paz. Nem via. A irmã Adriana estava com tudo aquilo na cabeça, mas ela quis orar por ter filho. Por que eu vou usar a palavra da senhora, por que eu vou ser egoísta de não confiar em Cristo? Sim. Sabe, o ser humano, irmão, você vai acordar comigo, ele tem um problema chamado eu. Exatamente. Não, é eu. É o nosso grande problema. Gente, tem alguém do lado que está pior. Sim. Acabamos de vir agora de um encontro, né? Que a senhora estava lá conosco. E cada encontro que nós vamos, nós vemos que tem pessoas, aí fala, nossa, eu estou passando dificuldade. Mas você vê pessoas e fala, eu não estou passando nada. Exatamente. Não é? Sim. Sabe? E as pessoas viram lá, eu lavando a louça, ou até o esposo da senhora limpando, vendo tudo. E eu falei assim, gente, não está aqui para servir? Para servir a todos. Não é servir o A ou o B. Que nem a senhora, que a senhora falou, a senhora não se preocupou se aquela senhora que estava na cadeira, se ela era rica, era pobre, se ela tinha. Não. Eu preciso mandar uma mensagem para ela. Só não se preocupou se aqueles 15 ou tinha incrédulo, só se preocupou em mandar a mensagem. Que é aquilo que Deus coloca no coração da senhora.
Então isso, mais uma vez, responde o que eu perguntei. É um propósito. Amém. E aí, chegamos lá, terminou a cirurgia depois, nós vamos para a sala. Aí, assim, o doutor falou pra mim, pra você vai passar assim, porque você vai estar anestesiada. Sim. Mas pra quem estiver esperando é angustiante. Aí você imagina que minha família passou, que depois meu marido contou, né? Que eu entrei 7 horas no centro cirúrgico. Da manhã. Quando foi 12:30, que dava mais ou menos às 5, 6 horas que eu tinha falado lá, a enfermeira ligou, minha filha não estava ali na espera, falou assim, ó, o doutor gosta de conversar com os parentes quando termina a cirurgia, é bom vocês ficarem por aqui. 12:30, Luciano, eu entrei 7 horas, isso era 12:30. A minha filha tinha descido para comprar um salgado, ligou com meu marido e eles já voltaram. Foi passando o tempo. Gente, entrava e saía do centro cirúrgico, entrava e saía, eles me contaram depois e nada. E perguntavam, ainda não acabou, ainda não acabou. Meu marido fala que quando chegou nas 8 horas de cirurgia, ele falou assim, Senhor, se o Senhor vai recolher, eu te entrego, eu quero que o Senhor sabe que eu me revolto, com tristeza, porque estava ficando angustiante, sim, né, já. A cirurgia demorou 9h30. Nossa. Terminou 4:30 da tarde, porque era uma extensão muito grande. O doutor falou que tirou o máximo que ele conseguiu. É aquela que abre, que vai ver tudo. Eu acordei mesmo da anestesia e tudo que eu recobrei a consciência, eram 6:30 da tarde. Primeira coisa que eu fiz, ergui as pernas, mexi os braços, mexi o tronco. Falei, ok, é o que agora? Falei bem assim pro Senhor, então tá, ok, tô aqui, não morri, você não me recolheu, beleza. Agora é o que, né? E vamos. Tava no CTI neurológico, né? Aí eu tinha, a enfermeira, uma das que estava me atendendo, estava afastada do caminho também. Já conversei com ela também, já fui contando para ela também. Depois eu fiquei 5 dias internada numa enfermaria com familiares, que o meu plano de saúde é a enfermaria, então são 3 leitos nos quartos, né? Só no primeiro dia que tinha só 2 camas lá, mas geralmente são 3 e com seus acompanhantes. Então tem uma família que eu sou amiga delas até hoje. Sério? Fizemos amizade. Então assim, todos que eu fui falando de Jesus, todos que eu tive a oportunidade eu fui falando de salvação e que eu estava ali passando pelo que a gente passa, nosso corpo é corruptível, envelhece, adoece, mas que a minha fé não ia ser abalada por causa de circunstância nenhuma. É uma coisa que eu trabalho em mim todo dia. A gente tem que trabalhar todo dia, a gente tem que se converter todo dia, a gente tem que se arrepender todo dia e a gente tem que trabalhar nossa fé todo dia. Irmã, a senhora acha que pós isso, né, eu acho que pode ser até uma pergunta meio tola, né? Mas eu acho que pode isso. Essa atmosfera de fé na senhora, assim, respingou nos seus familiares? Porque eu penso comigo. A senhora me falando, cara, Deus está me mostrando coisas que eu passei, tenho passado e tudo. Fala aí, você reclama, não sei o que, não sei o que. Agora imagina quem está do lado, vendo, né? Passando, abriu e não sei o que, e ver, e saber, e ouvir. Transmitiu para os familiares? Deu esse estímulo à mãe de fé? Eu espero que sim, né? Eu acho que é uma coisa muito pessoal, muito particular, né? De cada um. Eu espero que sim, espero que eles saibam, né? As minhas filhas, eu trabalho muito. Meu marido é uma pessoa assim que eu creio, que crê comigo, sabe? Que eu creio assim que nos aproximou, assim, sabe? Nessa questão de fé, em fé. Então eu espero assim que de alguma maneira tenha contribuído para eles acreditarem sempre no melhor de Deus. E a senhora acha que o que o senhor tinha era até ali, ou a senhora vê que ainda através do testemunho, através porque acaba sendo só o testemunho da cirurgia, do problema, ainda vai chegar ainda mais longe para mais pessoas, vai impactar ainda mais vidas, porque pelo que eu fico vendo aqui, já tem várias vidas impactadas, né? Eu conheço pelo menos 2 pessoas que estão passando, não por mesmo, porque cada problema é um problema, mas assim, um problema de enfermidade. Sim.
né? Como a senhora falou, o pastor Henrique é um testemunho pelo que ele passou. Acho que, meu Deus do céu, ninguém quer e ninguém nem cogita em passar aqui. É um exemplo de fé. Porém, o que a senhora passou não é nem maior nem menor, mas é algo grave, porque cada um enfrenta algo grave, e essas pessoas estão passando por isso, né? Eu até comentei com a pessoa, olha, veio um testemunho que vai ter daqui no dia do podcast, para vocês entenderem. Por quê? Eu posso perder esse braço. O irmão X pode perder também. Só que cada um interpreta de uma forma essa dor. Sim. Então eu não posso desmerecer a dor da pessoa. Não, porém, eu preciso que a pessoa entenda que quem está no barco? Exatamente. Se o seu barco está sozinho, filho, vem cá, eu vou precisar de apresentar alguém para isso. Mas o que a senhora falou é impactante. Eu até quero que a senhora repita, se a senhora lembrar, a passagem que a senhora mandou para a gente colocar no folder, que foi muito forte aquela passagem também. Mas tipo assim, você precisa se apegar. E não é você pegar qualquer coisa, é pegar a Cristo. É só Ele que pode. Não é, mas o médico ele é muito top. Ele pode ser o melhor. Se Cristo não tiver, você não vai fazer nada. Exatamente. Como a senhora falou, Deus foi direcionando cada um, o horário, para a pessoa, para X, para Y, para encaixar tudo nele. Por quê? Porque o barco da senhora não está vazio. Sim. Ele até poderia estar, mas a senhora falou, eu escolhi, ele não está vazio. Ele está comigo. Sim. Né? E se a senhora lembrar ou não, que passagem que a senhora usa na palavra para te fortalecer dia após dia, ou ela por inteiro? Então, desde o diagnóstico foi essa que eu coloquei mesmo, que do verdadeiro amor, o perfeito amor, algumas versões, né, lança fora o medo. Que o perfeito amor é Jesus, Ele é o próprio amor. Então, Ele lança fora o medo. A gente não pode ter medo, o medo é o inverso da fé. Então, nós temos que ter fé. Essa é a principal. Sem fé é impossível agradar a Deus. É muito sério isso, né? Então, se eu quero agradar a Deus de alguma forma, então eu tenho que ter o quê? Fé. E tem 3 passagens de um dos meus testemunhos anteriores, de experiência de vida, são palavras rema que o Senhor me deu. Que é, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Porque era um momento de muita solidão mesmo para mim, de escassez, de recurso, de solidão mesmo. E Deus falou comigo, eu e você somos uma multidão, você não está sozinho. Eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você e Deus são uma multidão, porque a gente só precisa do Senhor. Depois, quando você entende isso, e você realmente quer buscar o Senhor e o seu reino e a sua justiça, estar conectado com Ele, Ele abre portas onde nem parede tem, como tem música que fala assim, né? Ele abre e Ele faz o sobrenatural, coisa que você nem imaginava que tinha aquela saída e Ele dá. Eu lembro que antigamente, a senhora falando rapidinho, lá, há um bom tempo nessa jornada, tinha um que falava assim, eu e Deus, maioria absoluta. Isso mesmo. Não precisa de mais nada. Isso mesmo. Deus, a maioria Certinho. absoluta. Outra passagem é essa, né, de todas as coisas que operam por meio do Senhor Deus. Essa é fundamental nos momentos de dificuldade. Porque se são todas, não são as boas só. Né? Não fala as coisas boas, porque é muito fácil. Eu falo assim, momento de que a gente está no alto do monte, que está tudo aparentemente tranquilo, quanto tempo você gasta orando para agradecer? A gente não agradece. Então, para mim, deserto e vale são os melhores lugares para nos aproximar de Deus, porque comigo foi assim. Comigo funciona assim. Porque a gente fica muito confortável, você esquece de Deus. De orar o quanto precisa, de buscar, de agradecer. E o pastor fala muitas das vezes que quando está tudo muito bom, alguma coisa está errada. Sim. Na maioria do crente que realmente quer estar com o Senhor no barco, porque você pode ver, a questão do barco é porque ficou muito marcante, mas todas as passagens onde o Senhor estava, tinha algum problema. Sim. Não é que ele atraía o problema, mas tinha que ter um problema para ele dar a solução do problema. Sim. Agora não tinha, parece que está tudo confortável, porque é uma falsa esperança. Tipo, em nenhum momento do testemunho da senhora, na nossa conversa anterior, ou na pesquisa que nós fizemos com a senhora colocou, não, mas eu e aquele... Não, olha, Cristo estava lá, Jesus que me direcionou. Sempre, então é para entender o quê?
É Cristo que vai direcionando. Não tinha assim, a irmã Adriana não. A irmã Adriana com Cristo foi para o lugar. É isso que funciona. Sabe que uma coisa também muito importante que a gente tem que saber orar, porque a palavra também fala que quando você não recebe o que você pede, é porque você pediu mal. Tem dias, né, tiveram dias muito angustiantes, muito sofridos assim para mim, que eu parava e falava, Senhor, Espírito Santo, eu preciso muito mais hoje do Senhor. Eu preciso do Senhor todo dia, em todo tempo, mas hoje eu preciso em especial de uma dose a mais para eu suportar esse dia, sabe? Porque é só Ele. E aí vinha o refrigério, sabe? Eu continuava, eu estava trabalhando, continuo tendo a minha vida, eu não quero parar a vida, sabe? As palavras da senhora agora, se você me fez levar lá a passagem do cego. Deus está vendo que a senhora precisava de uma cura. Mas o que a senhora precisava mais do que a cura? Era fé, era paz, era tranquilidade, era transmitir, mesmo com o sofrimento do próximo. Entendeu? E o que ela falou, saber orar. Senhor, o senhor sabe que eu preciso disso aqui, mas no momento eu quero mais de ti, mais da tua força, mais do teu melhor. Porque ele também fala na palavra que sem mim nada podeis fazer, né? Então assim, se a gente não reconhecer que a gente precisa só dele, você não levanta de uma cama de manhã. Outra coisa interessante, isso que é maravilhoso, Deus que vai conduzindo as coisas. Tem algumas pessoas, você deve ter ouvido também, que quando está passando por uma situação, ainda mais de cirurgia, ficam preocupadas com o valor que vai custar. Interessante que em nenhum momento aqui a senhora falou, Luciano, foi difícil para mim o valor X. E querendo ou não, nós vivemos no Brasil. E não tem ninguém nadando de braçada igual o tio Patinhas. Só que em todo momento da conversa, a senhora sempre colocou Cristo. E quando o Cristo está no negócio, meu amigo, não é o valor, não é aquilo. Ele é dono do ouro e da prata. É ele que vai conduzir as coisas. E as pessoas estão limitando o seguinte, eu confio em Deus, mas se ele fazer brotar o valor, não é assim que funcionam as coisas. Então, isso daí é uma coisa também assim, que eu sempre pensei, assim, você vê o tanto de milionários, bilionários, que vão operar no exterior, que vão nos melhores médicos do mundo, morrem. E não volta. E morrem. Que está dando valor nisso. Então, pode ser o do SUS, é Deus que preparou ele, vai tudo correr bem. Não adianta a gente colocar esperança em coisas e pessoas. A nossa vida não pode estar baseada em coisas e pessoas. Tem gente que só vai ser feliz se comprar um carro, só vai ser feliz se casar, só vai ser feliz se tiver filho, só vai ser feliz se tiver casa própria, só vai ser feliz se tiver um emprego tal. A nossa felicidade, ela tem que ser hoje em Jesus, em Cristo. Ele tem que ser suficiente. Ele não diz... Ou que muitos dizem, não, se o Senhor me curar, eu vou fazer. Poxa, como assim? Ele diz assim, a minha graça te basta. Quando ele me falou daquela questão do oxigênio lá, que eu só precisava dele porque eu sou espírito, um dia esse corpo, e meu espírito vai continuar vivo. Então aquilo, o que ele estava falando para mim? Que a graça dele me basta. O problema da gente é esperar que a situação esteja confortável para você ser feliz. Isso não existe. Essa felicidade projetada em coisas e pessoas, ela nunca vai acontecer. Para mim, minha opinião pessoal, só existe felicidade quando você reconhece que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quando você descobre que Ele morreu para que você não fosse para o inferno, isso é ser feliz. Você pode ter o dinheiro que for. A minha filha, eu sempre ensinei para ela assim, se dinheiro, posses, essas coisas fossem felicidade, rico não se matava. Verdade. Rico não se suicidava. Isso é uma grande verdade. Você entendeu? Então, as pessoas mais simples, elas são mais felizes. Porque não projeta nada em coisas materiais. É verdade. Irmã, infelizmente nós estamos chegando quase no final. E vamos só para a gente entender que aí chegou, após a cirurgia, a senhora foi para casa, tudo. Como que tem sido, né? Apesar que alguém vai falar, Luciana, ela está falando, a vida dela é movida pela fé. Eu sei disso, deu para entender. Mas como tem sido esses... Hoje a senhora falou que teve que fazer mais 22 sessões, né? De radioterapia? 27. 27. 25. Tá, e a senhora, como que foi esse período de passar? Teve algo que te chateou nesse momento? Realmente foi tudo pela fé? Como que foi esse período? Então, eu comecei as sessões dia 18 de maio
e agora eu vou terminar agora quinta-feira, depois de amanhã. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, exceto feriado e fim de semana. São pequenas sessões de 10 a 15 minutos. Queimo o couro cabeludo, então eu perdi cabelo nessa região aqui da frente, por isso que eu ando com a cabeça coberta, né? Tem que usar mesmo para proteger, escurece um pouco a pele, resseca bem a pele. A radiação, ela gera um monte de sobrecarga no organismo. Você não consegue fazer todas as refeições direito, porque você tem uma sensação de saciedade. Você fica com fome, mas você come um pouco e já está cheio. E tem gente que passa mal, tem gente que tem que interromper, porque o organismo não recebe bem. Eu não tive nada. O meu problema é essa questão só da saciedade e a questão de cair cabelo, só isso. Se eu não estiver muito fora da realidade, muito, não burrinho, mas ignorante, a radioterapia é o mesmo que as pessoas usam quando tem câncer, as coisas, é isso? Só que é diferente da quimioterapia, que são remédios injetados ou via oral, que detonam muito o organismo, né? Porque debilita o sistema imunológico, dá um monte de efeito colateral. A radiação é outro tipo de efeito. Eu perguntei porque, poxa, quem não entendeu, tiver com a mesma burricezinha que eu tive agora, nem eu não sabia. Porque não... É que assim, a quimioterapia é um tratamento mais agressivo no organismo, sabe? A pessoa fica bem debilitada. Às vezes tem que ser uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, porque é bem agressivo no organismo, a pessoa sente muitos efeitos colaterais. Irmão, uma pergunta que me veio agora, mas essa pergunta é minha, não é de ninguém. Em alguns períodos da minha vida, né, até mesmo com propósitos que eu já tive, eu tenho ainda, eu já cheguei a conversar, como o pastor fala, naquele tom de quase aquela discussão saudável, com todo respeito, é óbvio que jamais eu vou querer discutir respeitosamente com o Senhor, mas aquela intimidade, aquele bate-papo, porque o orar com Cristo é de conversar com Deus. Então, aquele bate-papo com Deus, em algum momento a senhora perguntou, quis saber, questionou, ou quis, sei lá, uma explicação melhor do Senhor por causa disso tudo? No primeiro dia, quando eu cheguei em casa, que eu fui orar sobre a Maranata e tal, eu falei pro Senhor, não me deixa perguntar por quê. O Senhor não tem que se explicar para ninguém. Não me deixa perguntar nunca isso. Eu quero saber o que o Senhor quer fazer com isso. Não por quê, sim pra quê. Pra quê? Eu me posicionei dessa maneira. Sabe? Lembrando assim da questão do tratamento, que é um tumor de natureza benigna, só que a malignidade dele é a localização, porque na cabeça da gente não tem lugar para crescer nada, né? Já tá tudo certinho. Sim. Então é isso, por isso que não foi necessário a quimioterapia. Entendeu? A rádio é o mais indicado. Né? Agora, só para não fugir do que você está falando, para a gente assim, ter essa submissão à soberania de Deus. Tem pessoas que não se conformam, às vezes, quando perde um ente querido. Para mim, isso é uma dificuldade de entender a soberania de Deus. Ele tem nossos dias contados. Né? Então, nunca uma pergunta por quê. Deus não tem que dar explicação para ninguém, Ele é soberano. Né? Ele permite as coisas, aí depende do que a gente vai fazer com aquilo. Se você quer que aquilo se torne algo que vai te fazer crescer em fé e no nosso relacionamento, eu posso dizer com toda certeza, como eu disse, né, que está naquele textinho lá, que o lugar que Deus me colocou de intimidade, de profundidade de relacionamento com Ele, a melhor maneira que eu tenho para descrever é que eu me sinto de verdade. Assim, eu desejo que todos que possam ver e ouvir o meu testemunho se sintam assim, porque a mesma coisa que Deus tem para mim, Ele tem para todo mundo. Eu me sinto abraçada muito forte pelo Senhor. Eu me sinto assim bem apertadinho. Tudo que eu tenho que fazer eu vou e eu sei que está bem, o coração bem apertado, sabe? Um pai amoroso. Sim, sinto cuidado, me sinto cuidada. Então é a melhor maneira que eu posso descrever o que eu sinto, e eu desejo que as pessoas sintam isso, porque para você enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade na vida, é necessário. E o lugar onde Deus me colocou, no meio desse abraço, é um lugar que eu não quero sair. E uma pergunta que todo mundo que tem um testemunho de vida forte, como o da senhora é fortíssimo,
Infelizmente nós vamos ter que acabar daqui a pouquinho já, porque eles nos cortam, né? Mas daria para ficar aqui um bom tempo. A senhora já pensou, pensa ou já tem um projeto de escrever um livro? Sim, tem. Eu já tinha outras histórias, agora eu tenho mais essa. É porque foi conversando com a senhora ou com o esposo da senhora que realmente situações que nós passamos, o testemunho, ele não pode ficar guardado. Sim. Ele tem que ser transmitido para outras pessoas. Né? Porque, tipo assim, eu já estava impactado só pela questão da senhora sempre estar sorrindo e feliz. Aí a senhora me falasse que todo o problema a senhora parou para atender uma outra senhora. A senhora para. Cara, literalmente para mim, como eu falei, está sendo maravilhoso que está sendo aquele tapa de luva. Porque normalmente nós, no dia a dia, nós nos questionamos de muitas coisas. Sim. Isso que a senhora falou, já tinha visto uma vez no próprio pastor Henrique, que fica perguntando do porquê e sim para quê. O que para quê vai ser lá na frente. Sim, tudo tem propósito. É igual quando eu perguntei, eu até comentei com a senhora no começo da entrevista, sobre o projeto do podcast. Né? Não é meu, não é da igreja, tá? Como eu falo não é meu, porque foi o Senhor que colocou no meu coração, já me falou que o projeto não é meu, é dele. É ele que vai conduzir da forma dele, do jeito dele. Só tá comigo. Meu amiguinho, só faz. Amém. Só faz e deixa que ele vai comigo. Sim. Então, isso para mim tem sido maravilhoso. Então, a senhora tem esse projeto de escrever o livro? Tenho. Eu já tinha, assim, outras experiências, né? Inclusive do meu casamento, né? Que Deus transformou. E, então, assim, é uma coisa que eu quero muito parar para centrar e concentrar nisso. Eu tenho esse objetivo, sim, de escrever. Mas a senhora entende que tudo que a senhora passou também, dentro desse livro, ele vai ajudar a impactar pessoas? Espero que sim. Eu quero muito, Luciano, que as pessoas se sintam amadas como eu me sinto pelo Senhor. Está faltando isso para as pessoas. Sim. Porque as pessoas às vezes desesperam e acham que não vão receber uma cura, uma transformação de vida, um socorro, algo, porque elas não se sentem amadas. Elas até tem uma visão que o Senhor me deu, espero que dê tempo de falar, que transformou também a minha visão com relação à visão dele em relação a mim. Deus falou assim, se enxergue numa posição fetal, só que você não está no útero de ninguém, você está escondido no meu coração. Nossa. Ele me deu uma visão de uma posição fetal e você escondido lá no fundo do coração dele. Então eu me sinto assim e eu quero que as pessoas sintam isso, porque é esse amor que ele tem para todos nós, para todos, e isso é transformador. A gente falar que ama Deus é muito simples, muito fácil e não muda nada na nossa vida amar a Deus. Mas a partir do momento que você entende e assume a identidade de amado de Deus, isso transforma a nossa vida. Eu gosto de falar um negócio para a senhora, só para a gente terminar. Isso é muito forte realmente, porque quando eu falo, as pessoas não acreditam. Já estou há 27 anos aqui. Né? Desde a adolescência, vai para o mundo, para nós, mais 27 anos. Mas tem mais ou menos 4 que eu recebi isso no meu coração. Amém. De entender, você é filho amado. A sua identidade. Nada pode te parar, te interromper, que se eu estou contigo, se eu estou no barco, Sim. nada. Exato. E assim, eu te amo tanto, ele falou para mim, que aquilo que eu fechar não é para te atrapalhar, é para te preservar. Porque eu vejo que tem pessoas, irmão, rapidão, acho que eu creio que vai dar tempo, que estão fechando portas e elas estão brigando. E eu falo, gente, entende, ele está te protegendo. É igual a senhora falou com a minha protetora. Quando você fala para um filho, não aperta o dedo na tomada, não é que você não quer que ele brigue, você quer que ele não tome um choque. Exato. Nós estamos preservando o filho daquilo. Sim. A filha da senhora menor tem quantos anos? 24. Já é habilitada? É. Vamos supor, se a senhora quer preservar a vida dela, não é melhor a senhora ter uma experiência maior do que pegar e levá-la, mas a senhora não quer tocar, a senhora está preservando ela de bater no acidente. Quando você está difícil. E é isso que Deus tem feito. Mas isso entra quando? Quando a gente entende aquilo que eu entendi, é um termo que você acabou de falar. Quando você entende que é amado. Sim. Né? E quando você escuta do Pai, eu te amo e você é amado, rapaz, aquilo é algo transformador. Acabou. E eu creio que a senhora só conseguiu tudo isso que a senhora falou do testemunho, porque a senhora já sentia isso que era amado. Porque quando a gente não sente que é amado, realmente vai passar o que for, você vai ficar desesperado. Sim. Mas quando você sente
Eu acho que é isso que o nosso pastor tem tentado nos passar anos, desde o sofrimento, de tudo que ele passou, que ele é amado. Sim. Ele não é um super-herói. Porque o que vai dar tempo, eu creio. O que o mundo tenta mostrar? Que fulano é super-herói, que o dinheiro do fulano é melhor. Exato. Não é nada disso. Não é nada disso, porque a senhora em nenhum momento falou que foi o médico, que foi o dinheiro e foi o hospital. Não. Ó, Deus direcionou aquele médico. Sim. Deus direcionou aquela fulana. Sim. Deus. Então, nós temos que entender. Quem é a Adriana? Ela é uma pessoa de fé que crê em Deus. O resto vem depois. Exatamente. Né? Irmão, sabe o que eu falo? Tem mais um minutinho. Não, eu quero dizer para, assim, quem abre seu coração e busca mesmo Deus com todo o seu entendimento, como diz a palavra, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Fala para Ele que você quer sentir esse amor que Ele tem por você, que você quer sentir de verdade, fisicamente até. É possível, porque isso é transformador, é fantástico, é sobrenatural, é extraordinário para todas as situações de dificuldades do dia a dia da vida. Amém. Então, queridos, eu quero agradecer primeiramente a Cristo que preparou esse dia, agradecer a irmã Adriana pela disponibilidade dela, agradecer vocês que estão nos vendo, e vai ficar gravado. Se você não conseguiu ver, se você quer ver de novo, vai lá, veja novamente. Se você gostou do testemunho, e assim como eu, acha que seria muito importante que a irmã Adriana escrevesse este livro para ajudar outras pessoas, que pelo pouco que eu conversei com ela aqui, e pelo que eu senti dela, em nenhum momento esse livro dela vai ser para gerar renda para ela, sim, vai ser para gerar vidas, sabe? Então, se você tem esse desejo, você achou bacana, coloque lá, irmã Adriana, escreva o livro, eu vou estar mostrando para ela depois, eu sei que vai ajudar muito, não somente a vida dela, mas a vida de outras pessoas. Clica nesse aviãozinho do lado, compartilha para alguém, porque assim como eu sei que tem várias pessoas que precisam ouvir o que ela testemunhou aqui, você também deve ouvir, saber de alguém. Então, mais uma vez, irmã Adriana, muito obrigado. Desculpe alguma coisa. Imagina. E até a próxima. Até. E você, fica na paz. Tchau. Isso, antes de dar essa uma hora. Você salva? Não, salvo. Aí agora eu vou perguntar para a senhora, qual das duas fotos a senhora prefere? Porque eu coloco uma capa. As duas são velhas, por isso que Ou se ela tiver alguma outra melhor, não, a senhora... essa